Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para realizar esse podcast da Escola Bíblica Dominical. Tem por objetivo trabalharmos a lição, discutirmos aqui, fazermos comentários para que você possa aí, associado com o seu estudo, né, ter mais elementos para que você consiga desenvolver uma boa lição, tá certo? Então, neste podcast, né, está comigo aqui, eu também parceiro aqui na Escola Bíblica Dominical, diretor também, Aurino Júnior, pai do meu irmão, Deus te abençoe. Graça e paz, olá a todos, é isso aí, né? Estamos na lição 14 já, nessa Tá pertinho. caminhada, né? Longa, mas estamos chegando próximo da conclusão, né? Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa oração, né, Júnior, é que ao final desse estudo a igreja possa ser mais comprometida com a leitura da palavra, né, Júnior? É verdade, que fique bem massificado, né? Como a gente estava comentando um pouco antes, na mente de todos, que cada um possa viver, né, o que a gente vai ver nessa lição, né? Viver a palavra de Deus, que eu acredito que esse deve ser o nosso maior intuito. É verdade. Pois é, a necessidade de viver a Bíblia, né? Estamos numa sequência, né? Eu acho que vocês perceberam que a lição 13, primeiro foi a necessidade de conhecer, né, a Bíblia. Hoje nós vamos estudar a necessidade de viver a Bíblia e temos uma sequência, né? Depois dessa vai vir a necessidade de proclamar a Bíblia. E quando a gente fala de necessidade de viver a Bíblia, então a gente já começa no primeiro desafio que o próprio Tiago enfrentou, e não é à toa que o autor dessa lição já colocou esse versículo aqui, chave, né, como destaque para que a gente, baseado na experiência de Tiago, a gente consiga exortar a nossa igreja. E o versículo chave diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois bem, meus irmãos, né? Tiago aqui está lidando com a diferença entre ouvir e praticar a palavra de Deus. Ele adverte que não basta apenas escutar o que Deus nos ensina, que é fácil, né? Ali assentada apenas na audiência, mas é necessário aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. E aí, para o cristão, isso significa que é uma transformação espiritual, né? E para essa transformação acontecer, ela não parte apenas do princípio teórico. A vida cristã é marcada pela obediência, pela prática do comportamento que reflete os ensinamentos de Deus. Então, Tiago aqui tem um grande desafio, vocês devem lembrar que Tiago aqui é o irmão de Jesus, né, Júnior? Tiago, irmão de Jesus, que no início da sua jornada, ele não via Cristo como Senhor e Salvador. Só após a morte e ressurreição de Cristo é que Tiago, né, consegue se identificar, reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, e tem um papel muito importante, né, para aqueles irmãos que estavam ali na dispersão, na diáspora, né? Inclusive, ele escreve essa carta, e vários teólogos citam que a carta de Tiago é uma carta muito prática, né? A linguagem é muito acessível, e Tiago escreve justamente, né, para que as pessoas, mais do que ouvir a palavra, precisam obedecer. E aí, Júnior, os professores têm, baseado nesse contexto de Tiago, um ponto para começar a dialogar com seus alunos, né? Que é a questão de viver a palavra. E aí parte do princípio que não é confortável. O que é confortável? Eu apenas escutar. Mas viver a palavra aí é um grande desafio. E nós somos chamados a viver a palavra não somente na frente dos holofotes, porque é muito fácil, né, Júnior? Tá eu aqui, você, né, servindo aqui de audiência para as outras pessoas, é muito fácil
aqui a gente demonstrar a obediência, mas nós somos chamados a viver quando não estamos na presença das pessoas, né? E esse é um desafio que a gente já pode começar a discutir com os alunos, não é isso, Júnior? Verdade. Esse texto de Tiago é muito rico, como você falou, a própria carta em si, né? Ela é muito rica, tem muitos assuntos práticos. E já ligando, né, aquele livro, A Essência da Teologia Sagrada, de William James, ele fala que a teologia ela se divide em duas partes. É a fé e a prática. Então, a gente deve professar a fé, mas também vivê-la, né? É a necessidade de viver a Bíblia. Se não for dessa forma, como o Tiago fala, nós estaremos enganando a nós mesmos. Então, se nós não praticarmos, né, nós vamos esquecer quem nós somos. Como ele fala, né, sobre o espelho, ele dá essa ideia do espelho. O espelho reflete, né, a imagem, mas a palavra de Deus ela reflete quem nós somos por dentro, ela reflete o nosso interior. Em outra versão, quando ele diz tornai-vos os praticantes da palavra, né, em outra versão ela fala cumpridores, né, cumpram a palavra. Então, praticar é colocar em prática, né, em atividade. E isso é diferente de ser ouvinte, como ele fala, né? O ouvinte, ele só engana a si mesmo. Então, não é uma vida estagnada, uma vida parada, né? Apenas estar ali por estar, só ouvir a palavra, mas ela não trouxe ainda transformação no coração. Então, é isso, né? E na introdução ele fala que é impossível uma compatibilidade entre a Bíblia e o pecado. Então, a prática, né, viver a Bíblia é viver longe do pecado. Né? Não quer dizer ausência total do pecado, mas é não viver na prática do pecado. É ser inconformado com qualquer tipo de pecado que surgir, né, seja ele qual for, porque a mortificação ela deve ser algo total e não parcial. Eu não posso deixar um pecado de lado, né, focar apenas em um pecado, seja lá qual for, o pecado de estimação, e aí eu esqueço os outros pecados, né, como se só aquele fosse importante que eu deixasse. Mas toda espécie de pecado, né, ela deve nos incomodar. Então, ele fala, né, ele faz uma pergunta: até que ponto estou sendo possuído pela palavra de Deus? De que maneira eu estou me afastando do pecado? Então, não é apenas conhecer, né? Viver a Bíblia não é só conhecer a palavra, mas a palavra ela deve moldar a nossa vida, o nosso caráter, né? E ele fala, né, pensando nisso, entendemos que existem necessidades para se viver a Bíblia. E aí é a vida prática, né? Em nossas ações, nossas escolhas, nossos relacionamentos. Né? Ele não diz em nenhum momento, nós encontramos isso na palavra de Deus, de que é uma tarefa fácil, né, você viver a Bíblia, né? Viver a Bíblia, principalmente numa sociedade que banaliza tudo, né? Que acha tudo é permitido, tudo a gente pode fazer sem nenhum peso na consciência, né? Então, esse é o nosso desafio enquanto cristãos. Exatamente. E aí, conectado a essa introdução, o versículo 25 de Tiago fala sobre isso, né? A lei perfeita traz a liberdade, né? E parece ser contraditório, né? Lei, né? Mas é justamente isso, né? A lei perfeita, em vez de escravizar, ela está ali para libertar, né? E obviamente liberta as pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, né? Quando obedecemos a palavra, estamos vivendo em harmonia com o plano de Deus, que nos traz a liberdade, né? De não estar presos ao pecado e, sobretudo, suas consequências. Então, com certeza,
nós temos esse desafio de aplicarmos, né, a palavra de Deus no nosso cotidiano. Com certeza vai ser a melhor arma para a gente lidar. Eu lembro que lá na sala, não sei se eu comentei aqui, eu devo ter comentado em outras discussões anteriores sobre aquela pesquisa, né, que a Universidade de Tel Aviv fez, né, sobre os cristãos dos Estados Unidos, né, que tinham uma prática da leitura da Bíblia, né, os índices de pessoas que dizem que o fato de ler a palavra naturalmente lhe afastava de pensamentos que poderiam gerar o pecado, pensamentos que geravam frustrações, tristeza, solidão. Então, naturalmente, né, nós queremos motivar os nossos alunos para que eles possam viver, né, de forma unânime, né, o desejo de ler a palavra de Deus, que é o primeiro desafio, né? Às vezes as pessoas querem viver, mas se eu não conheço, aí é o desafio. Aí eu vivo na cosmovisão do mundo. Perceba, se eu não tenho um parâmetro do que a palavra de Deus diz o que é correto, eu vou considerar o que é correto que a cosmovisão do mundo diz que é correto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem o GatoNet. Tem pessoas que tem lá uma TVzinha em casa, tal, e a cosmovisão do mundo diz assim, não, é porque a gente está compartilhando o sinal de televisão e cada um paga R$5. Essa é a cosmovisão do mundo que diz que você está fazendo algo que é correto, na verdade não é. Então, quando a gente está cheio da cosmovisão do mundo, acabamos em conformidade, é o que Paulo fala, né? A gente está em conformidade com o mundo, e ele diz justamente que a gente não nos conformeis com este século, ou seja, não tomar forma do mundo. Então, naturalmente, se eu conheço mais o mundo, eu tomo forma do mundo. O desafio é que nós tomemos forma do que a palavra de Deus aqui nos ensina. E parte do princípio de conhecer a palavra, né? Das diversas formas que a gente tem disponível, conhecer a palavra é o primeiro princípio para que a gente consiga viver, para que a gente não viva de forma equivocada. Pois bem, e aí nós temos 5 tópicos, né, Júnior, que estão distribuídos nessa lição, que fala sobre esses aspectos fundamentais, sobre a necessidade, né, de viver a palavra, né? Então, já iniciando no primeiro tópico, né, a obediência proposital, né, que destaca que ouvir a palavra sem praticar é engano. A obediência é um ato de amor a Jesus Cristo e, sobretudo, um sinal de transformação. Para você que é professor, vou colocar aqui no meu rosto aqui, a câmera não vai apagar. Vai ter um destaque, né, Júlio? Que ele justamente vai pedir para que vocês possam criar grupos e tal, mas só se você quiser, claro, né? Mas pega as observações que ele já diz aqui. A primeira coisa que ele está considerando aqui, Júlio, é necessário que a pessoa queira obedecer, né? A obediência proposital é a ideia de propósito, é obedecer com propósito. E só obedece com propósito quem quer obedecer. Então tem esse desejo inicial que o autor aqui coloca, né? E aí ele diz assim, a pessoa tem diante de si 2 opções, obedecer ou desobedecer. Então, baseado neste contexto, a gente vê que existiram, Júnior, vários homens na Bíblia que ouviram e obedeceram. Outros que ouviram e não obedeceram. E aí ele começa com esse destaque que ele dá ao texto aqui de Tiago, né? Todo obediente ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra. Mas nem todo ouvinte, ou seja, nem todos aqueles que estão ali escutando, efetivamente obedecem. E aí, nessa narrativa, a gente vai entender que vários homens, como Abraão, como Noé, como Moisés, como Josué, como Pedro, foram homens, né, que obedeceram a Deus e foram prósperos, né?
porque a própria palavra fala das bênçãos para aqueles que obedecem. Mas também tiveram homens que ouviram, porém não obedeceram, como Caim, como Saul, como Jonas, como o jovem rico, né, como o próprio Faraó. Foram homens que, mesmo ouvindo, não obedeceram. E a lição já começa nessa perspectiva, né, de saber que não basta ouvir, mas eu preciso ter um propósito, né, de entender pelo que eu vou ouvir. E o que o autor coloca aqui, em sua palavra-chave, né, Júnior, é esse contexto de obedecer a Deus e amá-lo, né? E aí eu passo para você, Júnior, fazer aí suas complementações sobre esse primeiro tópico. Como já foi bem falado, né, a obediência por amor é uma obediência diferente daquela que é imposta, né? Como uma lei do Estado que diz a você, olha, você não pode ultrapassar esse sinal vermelho porque você vai ser multado. Então, aquilo que não é aquilo que você não faz para não receber uma punição, mas é uma obediência voluntária. É uma obediência voluntária. É aquela obediência que não é para você ser aceito, é por isso que ela é proposital. Né? Não é obedecer para que eu possa merecer a salvação. Isso já não seria graça, né? A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 64, e versículo 6, ele vai dizer que aqueles atos de justiça, eles são como trapos de imundície. Então, não é a obediência que é imposta, é você obedecer sem medo, né, sem imposição, você obedecer por amor, como foi dito, porque você realmente está livre, né? Cristo nos libertou, então não precisamos obedecer com medo, né? Tem uma frase de Thomas Watson, puritano do século XVII, que ele diz: a verdadeira obediência da fé é uma obediência alegre. Então não é aquela obediência que eu digo, olha, eu vou obedecer a Deus, mas eu vou ficar triste por dentro porque eu não estou cometendo aquele tipo de pecado, porque o que eu queria mesmo era cometer aquele pecado. Então não é essa obediência. É você obedecer alegre, é você estar feliz por não estar naquela condição. Então, o autor, ele fala, né, que o crente tem diante de si o caminho da obediência ou da negligência. Então, cabe a nós essa voluntariedade para obedecer através do amor, espontaneamente. Né? E é isso que o autor Tiago fala, né, no capítulo 1, versículo 22, que fala sobre o que pratica e o que não pratica. Né? Os dois ouviram, mas o que não ouviu, o que não praticou está enganando a si mesmo. E então é isso. A fé ela não pode andar distante da prática. Esse é o único modo da gente não enganar a si mesmo. E ele fala aqui no parágrafo embaixo, ele diz que é um ato de amor à pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o resultado de quem experimentou o novo nascimento. Exatamente. Muito bem. E esse é o nosso compromisso, Júnior. Existe um pastor americano que ele fala sobre o compromisso que as igrejas têm, e dele, sobretudo, né? Ele fala sobre... Ele tem um compromisso de pregar a verdade da palavra de Deus para aqueles que estão achando, né, que são cristãos, serem confrontados com a verdade. Ou seja, ele prega a verdade da palavra para que essas pessoas possam perceber que, rapaz, da forma que eu estou agindo, eu estou me enganando, se enganando a mim mesmo, e eles possam se arrepender de seus pecados e praticar a verdade.
E é uma metodologia que hoje dificilmente as igrejas querem abordar, porque as igrejas querem abordar: venha como está e permaneça como está, né? Seja bem-vindo e fique aqui, você é lindo, você é maravilhoso, e cria aquele ambiente muito confortável, né? E não trata a condição da verdade com essas pessoas. Então, logo, essas pessoas vão se sentir muito satisfeitas, porque o culto é totalmente ali egocêntrico, centrado no homem, no bem-estar do homem. Nunca é baseado para que ele possa fazer uma autorreflexão, né? Perceber que está errado e possa melhorar em seus hábitos e atitudes. E esse é o desafio, e esse é um compromisso que nós, enquanto, né, cristãos da Igreja Congregacional, temos. Hoje, né, a gente fala que pregar a verdade da Bíblia não gera audiência, gera transformação. O que gera audiência são o que vocês estão vendo aí, todas essas estratégias, né? As igrejas estão cheias, mas efetivamente tem pessoas que não vivem a verdade da palavra, porque a verdade da palavra precisa incomodar, precisa gerar transformação, e toda transformação, Júnior, não é confortável. Você precisa mudar de um lugar A para um lugar B, não é confortável, você tem que arrumar as coisas, reorganizar, então não é confortável. A palavra de Deus propõe mudança de atitude, né, para que nós não venhamos a nos conformar com este século, né? E muitas pessoas focam, quando fala lá em Deuteronômio 28, apenas nas bênçãos materiais, espirituais daqueles que obedecem, mas esquecem, né, das promessas para quem não obedecem, que é morte, que é maldição, que é separação de Deus, perda da paz, da segurança. Então precisamos conhecer a palavra para obedecer fielmente. E aí, Júnior, ele traz aqui a narrativa que é muito conhecida. 2 homens constroem uma casa, né? E nessa casa, por essa casa ali, né, sobre essa casa, houve tempestade, houve ventos, houve todo tipo ali de dificuldades. Todos os 2 ouviram a palavra. Foram orientados para saber em que alicerce deveriam construir. Aqueles que apenas, ao ouvir, não internalizou, não praticou, como ele fala aqui em Mateus 7, 24 a 27, né? Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, né? Esse homem, com certeza, ele teve um resultado diferenciado, porque aquele que não a pratica é um homem sensato. E esse é o desafio, meus irmãos, é fazer com que nós não sejamos como aquele que construiu a casa sobre a areia, Júnior. Porque construir a casa sobre a areia é confortável, eu consigo planear o terreno de uma forma muito mais prática. Na verdade, peguei uma pá ali, juntei, fiz os alicerces, né? Ou seja, o resultado é muito mais rápido para eu visualizar ali a minha edificação, mas ela não vai ter uma estrutura para passar pelos problemas do cotidiano. Não é assim que acontece? Quantas vezes a gente percebe aí alguns irmãos, né, que por falha nessa estrutura do processo de construção tem a sua casa desmoronada? Na verdade, isso se dá através da sua fé, dos relacionamentos com os seus pares, com seus amigos, né, nos relacionamentos familiares. Então, são desafios que, por essa casa não estar alicerçada, Júnior, ela acaba cedendo. Na verdade? Verdade. Então, é por isso que é tão importante, né? É a prática, né? Praticar a palavra de Deus. Como você falou, né? Sem uma base sólida, toda a construção ela vai se tornar vã, vai se tornar frágil, não importa o tamanho, né? O que vai decidir vai ser a base, né? Se aquele que ouve e a pratica,
Esse é o homem prudente, né? Então, esse é o desafio, esse é o nosso desafio. Praticar a palavra de Deus dia após dia, né, em todas as áreas, né, o que a gente vai ver aí ao longo da lição. Exato. João 14, 21. Você ama a Deus? É isso que você precisa confrontar com seus alunos. Você ama a Deus, aí todo mundo vai dizer assim, ama ao Senhor. Aí João 14 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, né, tem os meus mandamentos e guardam, é uma alusão a conhecer a palavra, a guardar a palavra. Esse é o que me ama. E aí ele continua dizendo assim, e aquele que me ama será amado não só por mim, mas por meu Pai. E eu também o amarei e se manifestarei a ele. Então, o amor de Deus precisa estar conectado em guardar os mandamentos de Deus. Eu só guardo aquilo que eu conheço, né? Então, essa lição, Júnior, a gente até ter discutido, é uma lição que acaba os conteúdos sendo, a partir de agora, um pouco conectados ao que já vimos. Mas uma dica que o Júnior até comentou, que eu acho também que é super importante, é cada referência, né, Júnior, desses versículos, a gente fazer uma leitura, fazer esse entendimento de forma conjunta para que você consiga cada vez mais amadurecer, né, esse conhecimento com os seus alunos em sala de aula. Pois bem, e aí partimos, Júnior, para o segundo tópico, que a gente também já discutiu sobre isso, né? Que é um crescimento natural baseado na perspectiva do que Pedro fala, né? E aí ele traz aqui um destaque muito importante, que o autor diz assim, não se pode crescer sem saber, mas pode-se saber sem crescer. Então, para esse segundo ponto aqui, né, assim como o crescimento físico, o espiritual, que é o crescimento espiritual, depende de uma alimentação adequada, que é a palavra de Deus. Aqueles que praticam a palavra crescem. E aí esse crescimento que o autor aqui está colocando é o crescimento espiritual, né? Enquanto os que não vivem permanecem estagnados. Tem 200 anos na igreja, e aí a gente pode até fazer esse questionamento com os nossos alunos. Faça uma autorreflexão. Eu sei que vocês prosperaram materialmente, alguns casaram, alguns aí estão com emprego legal, graças a Deus conseguem se manter, conseguem viajar, ou seja, na nossa jornada há um crescimento, né, Júnior? Né? Júnior, quando eu conheci Júnior, né, Júnior era assim, hoje está aqui, hoje está em outros postos e tal e tal. Então, todo mundo tem uma jornada aí de crescimento no campo material. Mas precisamos fazer, Júnior, que os nossos alunos façam reflexão. E no campo espiritual. No momento que você, né, se considerou aquele que estava ali, né, na igreja, como cristão, obedecendo aos seus mandamentos, de lá para cá, quais foram os degraus que você conseguiu subir? Não, eu estou participando do grupo, né? Porque tem gente que calcula, Júnior, eu estou até colocar isso, a progressão de crescimento pelo número de departamentos que participam. Vê que coisa, né? Eu participei da UAC, eu participei das mulheres, eu participei dos adolescentes, eu fui dirigente não sei o quê, e aí você percebe que a mente está muito conectada, né? Nesse processo que não está ligado com o crescimento que Pedro coloca. Nós estamos falando aqui do crescimento do conhecimento de Deus. E é sobre isso, né, Júnior, que é o item 2, e ele vai tratar. E eu passo para você também fazer suas considerações. Isso. O crescimento, ele para ser natural, né, como o autor fala, eu não posso, por exemplo, crescer somente intelectualmente, né? Não posso crescer apenas estudando a palavra se eu não pratico. E também eu não posso praticar sem ter um conhecimento
um conhecimento necessário que deve ser de acordo com o nosso crescimento, tanto nas boas obras quanto intelectualmente, né? O crescimento é com vida prática, como o Pedro fala, né, nessa primeira carta, no capítulo 2, desejar ardentemente, como bebês recém-nascidos, o leite da palavra. É um crescimento natural, né? Se você crescer só intelectualmente, você não viver uma vida prática, você vai ficar fora ali, né? Não vai estar nivelado. Você vai estar prejudicando outra área. Então, ele deve ser gradual, porém deve ser em conjunto, né? O autor fala aqui muito bem, ele diz que o crente que vive a palavra cresce. Então, viver a palavra é isso, né? Conhecer e aplicar, conhecer e aplicar. Como você bem falou também, que não é apenas uma vida de participação em programações da igreja, né, em departamentos, uma vida de atividade dentro da igreja, né, porque, como a gente falou no início, isso também é muito fácil, né, a gente abraçar, né, vários cargos, atribuir e tentar responder a tudo, mas viver a palavra é diferente disso. Viver a palavra é refletir não apenas na igreja, mas lá no trabalho, na universidade, em casa, né? Devemos viver a palavra em todas essas ocasiões, né? O alimento, ele dá o crescimento. Então, nós devemos nos alimentar com a palavra de Deus, né? E praticar, né? Viver a palavra de Deus. Então, isso tudo vai chegar na questão de você parar para se questionar como é que eu estou respondendo, né, a tudo que eu estou vivendo, como é que eu estou respondendo aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo. Essa é a vida prática, né? Isso é sair do conhecimento intelectual e vir para a vida prática, né? Não adianta falar tanto em amor e não amar. Não adianta eu falar tanto em perdão e não perdoar, né? Em oração e não orar. Então, esse, como eu já falei, né? Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio diário, né? Que, como a gente viu, ele vai falar lá na frente sobre o novo nascimento, né? Que esse crescimento natural é o Espírito que nos dá, é o Espírito Santo de Deus. E o autor ele diz assim, a participação e envolvimento do crente nas programações são importantes, mas não podem gerar o crescimento que vem pela palavra. Por isso a necessidade de nós conhecermos as Escrituras. E eu até marquei aqui que ele fala que todo crescimento visa a maturidade. Então é isso, a maturidade. Eu dei até o exemplo aos jovens de Charles Spurgeon, que a gente fala tanto, né? A gente ouve nas pregações, e eu contei um pouco da história dele, que ele assumiu a igreja, né? Ele foi ordenado pastor com 17 anos, e aí todos olham assim e ficam admirados. Eu digo, veja o nível de maturidade, né, que uma pessoa tinha naquela época para a nossa, né? É um contexto totalmente diferente. Então, nós devemos ter uma vida de oração, pedir a Deus para que a gente possa sentir cada vez mais, né, fome pela palavra, para que a gente possa se alimentar, né, e crescer, né, desenvolver e crescer em maturidade, vivendo a palavra de Deus. Exatamente. Senão vai ser o fariseu moderno, né, que conhecia a palavra, mas não vivia a palavra, né? E esse cuidado precisamos ter para a gente não ser apenas religiosos, né? Precisamos efetivamente sermos cristãos, né? Seguidores de Cristo. Pois bem, e aí ele finaliza dizendo assim, Paulo também escreve aos Éfesos, né? Os Efésios. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E esse é o nosso propósito, crescermos na cabeça que é Cristo, para que essa maturidade ela possa acontecer.
Pois bem, vamos agora, Júnior, para o terceiro ponto. Santificação individual, né? Santificação individual. E aí, ele até coloquei em destaque aqui no Salmo 119, né? Ele fala que guarda o coração a palavra para não pecar contra ti, né? E aí o destaque ele diz assim, o salvo é santo por posição. Por isso precisa, na prática, de santificação, né? Então, para isso aqui, nós vamos entender, né? A palavra de Deus, sobretudo, tem poder para purificar e santificar individualmente, né? Transformando o coração e os pensamentos, né? A santificação é uma renovação mental que nos conforma a esse padrão que é divino, não é um padrão do mundo, como Paulo ali adverte, mas há um padrão divino. E aí, quando a gente fala, o pastor já trouxe isso várias vezes já, quando a gente traz esse aspecto da salvação, aí a gente vai para esse assunto, né, que é o tema principal das etapas principais da salvação, né, que primeiro se inicia com a justificação, né, a justificação é esse ato inicial da salvação, no qual Deus declara o pecador como justo, né, diante dele, com base na obra de Jesus Cristo. Isso ocorre no momento em que a pessoa crê em Cristo e confessa sua fé, sendo perdoado dos seus pecados. Na justificação, o cristão é livrado da condenação do pecado. Vamos lembrar disso, né? Deus o vê através da obra de Cristo, né? Como se ele nunca tivesse pecado, né? Há uma mudança de posição. O crente passa, né, de condenado a justificado, de inimigo de Deus a amigo de Deus, como fala em Romanos 5:1. Aí, depois da justificação única, né, através de Cristo ali, aqui no Calvário, vem um processo de santificação que o pastor traz, que é um processo gradativo, né? A santificação é esse processo contínuo de transformação pelo qual o cristão agora é justificado, progressivamente ali, ele é moldado à imagem de Cristo, né? E é a obra do Espírito Santo em nós que nos vai ali capacitando a viver de forma santa, a vencer, sobretudo, o pecado, né? E aí, nesse contexto, né, essa consequência da santificação é que o cristão é libertado do poder do pecado, né? Ainda está ali, a presença continua, né? Mas do poder do pecado ele é libertado. Ele começa a refletir o caráter de Cristo e, sobretudo, viver uma vida em obediência, né? Sendo mais, né, separado do mundo e mais perto de Deus, né? É uma obra gradual, contínua e pessoal, que dura por toda a vida até o processo de glorificação, que aí é a etapa final do processo de salvação, né? Quando o cristão será completamente transformado à imagem de Cristo. Isso acontecerá no futuro, quando estivermos com Cristo na eternidade. E aí um detalhe muito importante, é nesse momento da glorificação que o cristão é totalmente liberto da presença do pecado e viverá para sempre com Cristo, em perfeição e comunhão com Deus, e não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento, como está lá em Apocalipse 21:4, né? Estaremos plenamente conformados à imagem de Cristo, como Romanos 8:29-30 diz. Então, nesse processo, né, das principais etapas de salvação, lembre-se, justificação, que ocorre no momento da fé em Cristo, livrando da condenação do pecado, né, nos dando paz com Cristo. Aí vem a santificação, que é esse processo contínuo, progressivo de sermos moldados na imagem de Cristo, nos livrando do poder do pecado, né, à medida que crescemos, né? Isso só acontece quando eu cresço ali, quando estou lendo, né, buscando a santificação. E, obviamente, na glorificação, que é o momento futuro, no final, onde seremos completamente transformados e libertos da presença do pecado. E é sobre essa santificação que o terceiro ponto aqui vai nos trazer aqui elementos. Daí eu, Júlio, passo a bola para você fazer seus comentários. Como já foi bem comentado, né, nós vimos antes sobre a fé, né, a fé e o conhecimento. A fé
e a prática, né, das boas obras. E aqui nesse ponto que ele fala de santificação, é o resultado da nossa fé, né, daquilo que Deus fez na nossa vida, é o resultado do novo nascimento, né, que o Espírito Santo trabalhou em nós. Então, o autor ele fala, cada membro individualmente necessita crescer. Então, é isso que nós, né, enquanto professores, temos um papel, né, na sala de aula de incentivar nossos alunos a que busquem esse crescimento. Porque uma vida que foi alcançada pelo Evangelho, uma vida que deseja obter o crescimento, isso deve resultar em santificação. Se eu quero crescer, se eu quero praticar as boas obras, então estar mais perto de Deus vai me fazer o pecado. Então, isso é gradativo. Isso deve ser observado na vida do cristão. Quando o salmista ele diz, guardo no coração, né, e aí esse sentido de coração não é o que muitas pessoas acham, né, que é apenas as emoções. Quando alguém fala, ó, siga o seu coração, né, está falando apenas das emoções e não da razão. Mas quando o salmista ele fala no coração, né, o sentido que ele está querendo trazer nesse texto é que ele está falando sobre todo o nosso ser, né, as emoções, o intelecto e a vontade. Então, o processo de santificação, ele ocorre em nossa vida, né, por completo. E o autor ele fala que a pureza interior se processa de dentro para fora, e não o contrário. Né? Muitas igrejas enfatizam a santificação confundindo com as práticas, né? Com a forma de você andar, com a maneira que você tem de se vestir, né? Olha, você não pode usar certo tipo de roupa, né? Se você não usar, você está em pecado. Então, a santificação não é um legalismo. O legalismo, ele quer mudar você de fora para dentro. Né? Ele diz, olha, primeiro você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que andar assim. Né? E quando, na verdade, a santificação, ela se processa, né? Essa mudança, ela deve ocorrer de dentro para fora. Então, é aquilo. Por que é que eu me visto assim? Porque já fui mudado por dentro. Por que é que eu falo dessa forma? Por que é que eu não falo palavrão? É porque eu mudei, né? O Espírito Santo me mudou, houve um novo nascimento, né? E a santificação é isso, é você externar aquilo que você é por dentro. E não vestir uma capa, né, para apresentar uma santidade a uma pessoa, a um grupo de pessoas, né, como se aquilo bastasse e fosse suficiente, e as outras coisas fossem secundárias. Quando, na verdade, a santificação ela deve fazer parte da nossa vida. Né? A importância é que ela venha de dentro. E isso tudo vai ser reflexo daquilo que nós somos por dentro. Então, como o autor fala, né, o meio pelo qual o seu interior será transformado para se conformar ao padrão que Deus exige, ele diz que a Bíblia é a fonte dessa pureza. Então, essa transformação, essa renovação mental, né, como ele cita aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, Paulo aos Romanos, capítulo 12, 2. Então, alguém pode mudar, né, de doutrina e não nascer de novo, alguém pode mudar de roupa e não ter nascido de novo, alguém pode mudar um comportamento e não ter nascido de novo. Então, porque não houve mudança da mente, né, mudança no coração, ou seja, em todo o seu ser. Então, é isso que nós devemos buscar, né, a santificação, que é, no seu sentido principal, né, a separação, ser separado do pecado, é buscar se separar cada vez mais. É verdade, Júlio. E aí
Fecha ali em Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis neste século. Esse é o desafio, meus irmãos, porque a gente vive no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, e se a gente não tiver cuidado, a gente está nos conformando, né, com as práticas do mundo e está se misturando. Eu lembrei agora de comentar com os alunos na sala no ano passado. Tem gente, você falou dessas palavrão, né? Tem gente que fala tanto palavrão, mas sua mente está tão cauterizada que ele se tornou um vício de linguagem, entende? Então, as palavras torpes já se tornaram um vício de linguagem, está na sua narrativa. Ou seja, ele associa uma reclamação, um palavrão, uma coisa que tirou ele do sério e tal. Então, está na sua narrativa, ou seja, virou um vício de linguagem, e isso é resultado de uma mente que está cauterizada. O pecado é assim, né? Ele cauteriza a mente do ser humano ao ponto dele pecar, né, Juninho? E não reconhecer que está na prática do pecado. E esse é o desafio para que não venhamos a nos conformar com este século. A gente precisa andar na contramão do mundo. E andar na contramão do mundo é, inclusive, abrir mão de algumas coisas. Né? E a gente precisa entender o que é que eu preciso abrir mão, né? Para que eu consiga me manter íntegro. Às vezes pode ser uma promoção no trabalho, às vezes é uma amizade que parece ser muito, né, ali e tal, e eu preciso estar atento para abrir mão dessas ciladas do inimigo que vão, né, confundir a minha visão e me fazer desviar do propósito da minha santificação, tá? Pois bem, agora nós vamos para o quarto ponto, Júnior, a eficácia espiritual. E aí o texto que ele traz aqui é um texto também muito conhecido, né? Onde Paulo escreve a Timóteo, né? A Timóteo, né? E aqui, nessa leitura, ele destaca que, quando ele fala, né, toda a escritura é inspirada por Deus, né? Ele está falando aqui toda a escritura sagrada, né? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo aqui está afirmando que cada parte da Bíblia, né, é revelante e tem um propósito, né? Ela é inspirada por Deus, né? O pastor, né, fala que a palavra grega traz esse sentido, né? Soprado do hálito da boca de Deus, né? Isso significa que a Bíblia é a palavra viva de Deus escrita por autores humanos inspirados, né, por Deus, né? Que foi o seu guia, como a gente já aprendeu. E aí ele diz que essa palavra, ela tem um objetivo, ela é útil para o ensino. A Bíblia nos instrui sobre quem Deus é, o que Ele fez, né? E o que Ele espera de nós, meus irmãos. Está claro na palavra de Deus, né? Ela é o nosso guia para viver uma vida que agrade a Deus. Eu estava vendo um livro, está ali dentro, né? Comprei um livro recentemente de Timothy Keller e fala sobre os prazeres de Deus. O título, né? Os prazeres de Deus se baseia nesse princípio. Se eu sei o que agrada a Deus, logo eu vou buscar fazer. Porque não é assim? Se eu sei o que agrada às pessoas que estão ao meu redor, que eu quero bem, eu vou buscar fazer. A mesma coisa, se eu sei o que agrada ao Senhor, eu, como servo dele, vou fazer para que eu consiga também ter o agrado de Deus, né? E os prazeres de Deus têm esse princípio, né? E aí ele diz aqui também, né, é útil para repreensão. Repreender, ou seja, eu antecipo o erro, é a repreensão, né? A escritura aqui, nesse contexto, serve para nos confrontar quando estamos errados, né? Expõe os erros, o pecado, contemos a pretensão de pecar, né? Para que chegamos ao arrependimento, né? E, sobretudo, quando pecamos, ela é apta para correção, né? A correção vai além dessa repreensão, pois ela nos mostra como consertar os nossos erros, né? E a palavra de Deus não apenas aponta o que está errado, mas também nos orienta sobre como voltar ao caminho certo. E aí ele finaliza dizendo que é útil para instruções e para a justiça, né? Ou seja, a Bíblia nos ensina a viver de maneira justa, piedosa, nos moldando de acordo ao caráter de Cristo. Isso inclui, meus irmãos, né, instrução para uma vida santa, reta, diante de
Deus e, sobretudo, dos homens, porque o nosso compromisso, João, é verticalmente com Cristo, mas também horizontalmente com os nossos irmãos. Então, a eficácia na palavra de Deus é o tópico 4 que vamos aí passar agora as palavras para você, João. E vai ser aquilo que eu já falei, né? Sobre a finalidade. Que está em 2 Timóteo 3,17. Né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, por que é necessário crescer? Né? Por que a gente deve buscar esse crescimento? Em fé, em prática. Né? Por que nós devemos buscar essa santificação? E aí, é por isso que ele fala aqui sobre essa finalidade. Tudo isso que a gente precisa é a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para frutificar, viver a Bíblia, praticar, né? E isso vai finalizar nas obras, em relação à justiça, né? Em sermos pacificadores, em nossos relacionamentos, em perdoar, em amar o nosso semelhante. Então, essa é a finalidade, né? A prática em si. E ele fala que a Bíblia vai acabar. Bom, isso aqui já é do tópico 5. Mas já pode conectar já, se você quiser. Já posso conectar, né? Pode. Então, quando ele vem falar sobre a direção sobrenatural, ele diz que a Bíblia, ela não é um livro como outro qualquer, mas ela traz satisfação verdadeira, paz real, que somente Deus pode dar. Então é isso. Tem até essa frase no início, né? A palavra deve ser estudada com o fim de nossa vida ser direcionada. Então, existe uma direção. O Espírito Santo, ele nos guia no caminho. E esse caminho nós sabemos que é Cristo. Cristo, como pregação, né, no domingo, ele não disse que tinha um caminho, né, mas ele é o próprio caminho. A direção que o Espírito Santo nos aponta para ele. Então, é o próprio Deus que nos busca, ele mostra a direção, ele nos conduz, né, e ele está conosco na caminhada. Então, por isso a direção do Espírito Santo em nossa vida, nós devemos confiar, buscar essa direção de Deus. Eu estava lendo aqui, deixa eu ver se eu encontro. Acho que eu fechei aqui sim, achei. Tem um texto aqui que é até de John Wesley, que ele diz assim: os crentes por si mesmos não são mais capazes agora de ter um único pensamento bom, de expressar um único desejo bom, de falar uma única palavra boa, de realizar uma única boa obra, do que eram antes de serem justificados. Ou seja, sem essa ação do Espírito Santo, né, sem ele estar nos guiando no caminho, nós não vamos conseguir alcançá-lo, né, de forma alguma. Não é pelas próprias forças, né? Jamais a gente iria conseguir. Então, o autor ele finaliza esse tópico 5, né, da direção espiritual, dizendo assim: a palavra de Deus, ela deve ter lugar especial dentro de casa, ela traz realização, satisfação, felicidade, é o nosso guia, é a nossa arma espiritual que gera sabedoria. Então, esse fechamento aí de tudo que a gente viu, né, de tudo que a gente estudou, a importância da gente viver a palavra de Deus, né, no nosso dia a dia, aquela palavra que eu já falei tanto, é esse desafio que nós temos de viver a palavra de Deus. Então, acho que isso que a gente deve passar para os nossos alunos, né? Você falou aí sobre os alunos mais experientes, né? E eu estou no inverso, né? Então, eu estou lá com os adolescentes, né? E
que a gente pretende mostrar para eles é que devem buscar essa direção do Espírito Santo, para que possam, Laiane está aqui, para que possam trilhar o caminho de acordo com os preceitos de Deus, com a palavra de Deus. É verdade. Esse é o desafio, né? Como o Salmo 119,5, ele vai falar sobre isso, né? Quando enfrentamos decisões difíceis, essa é a aplicação, né? Em momentos de escuridão ou incerteza, é a Bíblia que deve servir aí como fonte de clareza e, sobretudo, direção. Assim, meu irmão, como a lâmpada ilumina o caminho à frente, a palavra de Deus revela o que é certo e nos orienta a andar nos caminhos da justiça, evitando, sobretudo, armadilhas espirituais e, sobretudo, moral, porque o pecado é isso, faz com que você seja descaracterizado da sociedade, da sua comunidade, né? E a luz da palavra de Deus ilumina o nosso caminho para que nós não venhamos a tropeçar. Pois bem, meus irmãos, com isso, finalizamos a lição 14, né? A necessidade de viver a Bíblia, e eu tenho certeza que essa lição aqui vai encorajar tanto você, como a mim, como os nossos alunos, a depender cada vez mais da palavra de Deus para que ela possa ser essa luz no nosso caminho. Júnior, suas considerações finais, meu amigo? Só gratidão, né, por estar aqui mais uma vez, né, porque tem sido uma tarefa, né, um pouco trabalhosa, mas ela é muito gratificante, né, onde a gente para conversar, para debater, para ver os pontos importantes. Isso é muito bom e espero que ajude, né, os professores ou quem acessar o vídeo depois, para que o intuito, né, dessa lição é o amor pelas escrituras, né, que isso possa gerar frutos, né, nos nossos corações, na nossa igreja, em todo o povo de Deus. Esse é o meu desejo. Deus abençoe a todos e até a próxima. Muito bem, meus irmãos. Com isso, finalizamos aqui a lição, graças a Deus. Peço desculpa aí pela última edição que fizemos. Eu acabei não conseguindo editar, porque a gente estava no evento dos adolescentes, mas esse vai ficar bem editado e a gente vai compartilhar com todos vocês, tá bom? Graças e paz a todos. Júnior, Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima.